Bom dia. Esse trabalho vai apresentar os escritores brasileiros, a professora Clébia de Souza. Os autores principais vão ser Guimarães Rosa e Raquel de Queiroz. O grupo é composto por Evelyn, Karina, Maria Solange e Ianca. Bom, o objetivo geral é aprimorar o conhecimento acerca da literatura brasileira e o objetivo específico do nosso trabalho é apresentar de forma didática os autores Guimarães Rosa e Raquel de Queiroz. Contista, diplomata, romantista e médico. João Guimarães Rosa, filho de Flodoardo Pinto Rosa e Francisca Guimarães Rosa, foi um escritor que marcou a literatura modernista do Brasil. Infância. O novelista nasceu dia 27 de junho de 1908, em Minas Gerais, na cidade de Condesburgo. Desde sua infância, teve grande interesse pela linguagem e idiomas. Portanto, o autodidata aprendeu várias línguas, como latim, francês, grego, alemão, holandês, inglês e italiano, entre outros, adquirindo maestria com as letras antes mesmo de entrar na universidade. Carreira profissional e pessoal. Desde cedo, Guimarães Rosa demonstrou interesse pela literatura e logo começou a produzir suas próprias obras. Até que, em 1929, houve sua estreia literária, quando a revista O Cruzeiro publica alguns de seus contos. Com 22 anos, no ano de 1930, ele se forma pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais e se casa com Lígia Cabral Pena, com quem tem 2 filhas, Vilma Cabral Rosa e Agnes Cabral Rosa. Guimarães começa a exercer a medicina em Itaguara, município de Minas Gerais, onde entrou em contato com a realidade e os elementos sertanejos que o inspiraram na produção de algumas de suas obras. Posteriormente, atuou como oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria até 1934, quando iniciou sua trajetória na diplomacia no Itamaraty. 3 dias antes de sua morte, Guimarães foi patrono da cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras, até que no dia 19 de novembro de 1967, com 59 anos, o escritor falece na cidade do Rio de Janeiro devido a um infarto. Características de suas obras. Guimarães fez parte da terceira fase do modernismo, chamada de Geração de 45, ou também fase pós-modernista, por incluir características pós-modernas. Sua arte tinha grandes marcas do regionalismo universal, devido seu foco em retratar profundamente o sertão no Brasil e os sentimentos dos personagens comuns a todos os seres humanos. Ademais, explorava assuntos complexos, como as dualidades da vida e da morte, como também de um caráter mítico, de Deus e do diabo, e preocupava-se bastante com a construção linguística de suas obras. Para exemplificar, destaca-se a presença de arcaísmos, expressões populares e, principalmente, a presença marcante de neologismos, pois ele criava muitas palavras novas a ponto de originar um dicionário denominado o Léxico de Guimarães Rosa, com a coletânea de palavras de Guimarães. Todo o caminho. Todo o caminho da gente é resvaloso, mas também cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Bom, quanto à interpretação e análise, o poema Todo o Caminho demonstra de forma clara a incerteza da vida perante os obstáculos que a gente enfrentará no decorrer dela. No entanto, esse fato é retratado com um olhar positivo e de gratidão na ótica do autor, porque é através desses momentos que a gente consegue crescer emocionalmente. Além disso, ele evidencia que as adversidades que a gente certamente vai vivenciar no decorrer da vida, que elas sejam enfrentadas de uma maneira otimista e corajosa. Ressalta também a forma como nós devemos se sobressair dessas dificuldades, pois elas são algo inerente ao cotidiano humano. O poema foi certamente feito
com a intenção de repassar um aprendizado vivido por esse grande escritor literário, o Guimarães Rosa. Da literatura brasileira. Nasceu em 17 de novembro de 1910 e sua mãe e seu pai sempre prezaram por uma educação de qualidade. Morou 2 anos de sua infância no Rio de Janeiro, em seguida mudou-se para Belém do Pará e novamente para Fortaleza. Estudou em uma das melhores instituições de ensino dessa cidade, o Colégio da Imaculada Conceição, e lá concluiu. Ela também teve carreira como jornalista na década de 20, onde escreveu para o jornal O Ceará, Correio da Manhã, Última Hora, Diário de Pernambuco e o Estado de São Paulo. Em 1930, publicou seu primeiro romance, O 15. Recebeu o prêmio da Fundação Graça Aranha pela obra e casou-se com José Alto de Oliveira em 1932, no qual publicou seu segundo romance, João Miguel. Ela também teve uma filha, mas ela faleceu 1 ano e meio depois do nascimento. Em 1935, mudou-se para Maceió, onde conviveu com Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge de Lima. Ela publicou, na década de 30, também mais 2 romances muito importantes de sua carreira, que é Caminhos de Pedra e As Três Marias. Em 1939, separou-se de José Alto, casou-se de novo em 1940 e, além disso, recebeu pela peça de teatro A Beata Maria do Egito, o Prêmio Teatro do Instituto Nacional do Livro. Em 1957, após 36 anos sem lançar nenhum romance, publicou Dora Doralina. Em 1977, foi a primeira mulher a adentrar a Academia Brasileira de Letras. Características da obra de Raquel de Queiroz. Raquel sempre buscou, em suas obras, retratar problemas sociais e criticá-los. Na segunda fase do modernismo, a escritora cearense demonstrou um equilíbrio entre a forma e o conteúdo de sua obra. Destaca-se a prosa regionalista. Principalmente em 15, ela pegou uma situação enfrentada pelo Nordeste em 1915, adentrou por meio da prosa nas dificuldades do povo nordestino, em especial dos retirantes, retratou com clareza e uma linguagem coloquial semelhante à do cotidiano brasileiro os problemas e as dores, os anseios, o psicológico dos personagens. Ela também faz críticas sociais em suas obras, que a essência dos romances de Raquel de Queiroz é a tensão crítica resultante de uma ficção oriunda de um processo que aconteceu. Ela viveu e ela escreveu com suas palavras o sentimento da época, por isso essa verossimilhança com a realidade. Ela também tem um caráter social que reverbera na estilística de sua escrita. Ela utiliza, como eu já falei, uma linguagem coloquial que o leitor pode entender com clareza e imagens do dia a dia. Ou seja, ela é uma importante escritora que retrata com clareza o que ela tem a dizer e as pessoas conseguem entender a fluidez de sua obra. As obras mais importantes de Raquel é o 15, As Três Marias, e também ela escreveu romances, crônicas, teatro, onde o principal é Lampião, e a literatura infantil, O Menino Mágico, e Cafutê e Pena de Prata. Curiosidade sobre Raquel de Queiroz. Ela foi a primeira mulher a adentrar a Academia Brasileira de Letras em 4 de novembro de 1977. Graciliano Ramos assumiu que Raquel de Queiroz fosse um pseudônimo de um autor homem devido à dureza do romance O 15. Recebeu de Jânio Quadros o convite para tornar-se ministra da Educação. Entretanto, recusou e afirmou que não nascera para a vida pública. Raquel de Queiroz foi tradutora. Ela traduziu mais de 40 livros da língua inglesa e francesa e em 1933 recebeu o prêmio mais importante da literatura portuguesa, que é o Prêmio Camões. E, além disso, ela foi a primeira mulher a recebê-lo. Por parte materna é parente de José de Alencar, outro grande nome, e foi militante comunista
presa em 1937 durante o período do Estado Novo. Quando a moça da cidade chegou, veio morar na fazenda, na casa velha, tão velha. Quem fez aquela casa foi o seu bisavô. Deram-lhe para dormir a camarinha, uma alcova sem luzes, tão escura, mergulhada na tristura de sua treva e de sua única portinha. A moça não disse nada, mas mandou buscar na fazenda uma telha de vidro. Queria que ficasse iluminada sua camarinha sem claridade. Agora, o quarto onde ela mora é o quarto mais alegre da fazenda. Tão claro que, ao meio-dia, aparece uma renda de arabesco de sol nos ladrilhos vermelhos. Que coitados! Tão velhos, só hoje é que conhece a luz do dia. A luz branca e fria também se mete às vezes pelo clarão da telha milagrosa. Ou alguma estrela audaciosa carateia no espelho onde a moça se penteia. Que linda camarinha! Era tão feia! Você me disse um dia que sua vida era toda escuridão, cinzenta e fria, sem um luar, sem um clarão. Por que você não experimenta? A moça foi tão bem-sucedida. Põe uma telha de vidro em sua vida. Esse poema se chama Telha de Vidro e é de Raquel de Queiroz. Apresenta uma linguagem coloquial, com versos livres, que são sem métrica, e versos brancos, que são sem rima. O eu lírico, ele aponta para um fato de que podemos colorir a nossa vida, iluminar o nosso quarto escuro, como a telha de vidro da menina da fazenda. Ele fala para termos um olhar positivo para a nossa vida, como aqui eu coloquei, é um convite. Ela fala: você me disse que sua vida era tão escura e que não tinha clarão, sem luar. Então, por que você não coloca uma telha de vidro? Por que você não coloca um olhar positivo em sua vida? Raquel, ela usa, o eu lírico usa, na verdade, uma linguagem infantil que aponta para não esquecermos essa criança interior, pois é ela que vai ter esse olhar positivo da menina da fazenda, que muitas vezes a gente esconde por causa da nossa vulnerabilidade, que queremos esconder essa vulnerabilidade. Então expulsamos com receio essa parte da nossa vida, que é a positividade do poema da Raquel.